Olá, seres humanos, pessoas. Desejo uma boa vida a todos vocês. Aqui quem tá falando é o Caneta. E hoje eu quero convidar vocês para entrar comigo dentro de um universo que mudou a minha forma de pensar, de criar e de viver. Hoje eu vou contar como nasceu a história 1% por dia, o caminho do Kung Fu. Como que ela surgiu, de onde vieram os personagens e como que foi todo o processo de transformar vivência em narrativa. Então, pega seu papel, pega sua caneta, pega sua tinta e vem rabiscar comigo dentro desse mundo. Mais ou menos 4 anos atrás, ali no período pós-pandemia, eu comecei a sentir uma coisa estranha. Eu estava fazendo as mesmas coisas, frequentando os mesmos lugares, vivendo os mesmos dias. E o curioso é que eu tinha dinheiro nessa época, mas eu estava enjoado da minha própria vida. Não tinha nem vontade de gastar o que eu tinha. Nada me empolgava de verdade. E foi nesse estado meio vazio, meio entediado, que eu comecei a mexer mais no Facebook. Na época eu até tinha Instagram, mas quase não usava. E um dia, rolando o feed, apareceu uma coisa simples: aulas de Wing Chun. Primeira aula grátis, bem grande assim. E aquilo chamou a minha atenção imediatamente, rápido. Eu já conhecia o Wing Chun, eu sempre gostei muito dos filmes do Ip Man. O Bruce Lee eu conheci, claro, mas mais por cima, assim. Meu fascínio maior sempre foi o Ip Man. E quando eu vi que a primeira aula era grátis, isso me deu uma vontade maior, uma segurança. Eu tinha dinheiro, mas eu não queria gastar com alguma coisa que eu não sabia se eu ia gostar ou não. Então eu fui lá e chamei no WhatsApp. Marcaram comigo para uma segunda-feira. O endereço era em Nova Iguaçu, ali no Calçadão, de frente para um Bob's, na rua da C&A. Tinha uma plaquinha do lado escrito "Compro Ouro". Me lembro até hoje, quando eu cheguei lá, né? E aí tinha uma porta assim, com a escada bem grande. E no endereço do WhatsApp dizia 3º andar, né? E eu fiquei pensando, caralho, é aqui mesmo? Já tava lá, né? Daí eu subi. Quando eu cheguei lá em cima, só tinha um garoto treinando. E ele era muito alto, magro, cabelo grande até os ombros, cheio de espinha no rosto. Aquele arquétipo bem clássico de nerd mesmo. Daí eu falei com ele, confirmei que tinha marcado a aula pelo WhatsApp, e ele nem me respondeu, ele só apontou a cabeça assim, aqui pro lado. O professor ainda não estava no meu campo de visão por conta de uma parede, mas quando ele apareceu, eu soube na hora. E daí ele veio, falou comigo, foi super direto, tranquilo, me colocou para fazer os movimentos básicos. Aquela entrevista simples: nome, de onde eu era, o que eu fazia, se eu já tinha praticado alguma luta. E se você já leu o começo da história, você sabe, e é exatamente assim. Eu fiz questão de ser fiel a esse início, porque aquilo aconteceu de verdade. Eu treinei ali por 8 meses, e durante esses meses o professor contava várias histórias, e uma delas se tornou essencial para o nascimento de 1% por dia. Ele contava muito a história de um antigo aluno que sempre que chegava dizia: "Professor, eu quero ser um ninja completo." Aí, um ninja completo?
e perguntava ao professor, né? Mas o que é um ninja completo? E sim, é completo com R. E aí o aluno respondia: ah, tu sabe, correr na parede, andar na água, lutar de espada, sumir no escuro. E toda vez que ele contava isso, a gente ria muito, muito mesmo. E essa ideia ficou comigo guardada, porque por trás da piada tinha algo profundo ali. A ilusão de querer tudo sem respeitar o processo. Infelizmente, eu não consegui continuar treinando, tive problemas financeiros depois, parei de trabalhar onde eu trabalhava, pouco tempo depois eu perdi meu telefone e eu tenho esse dom estranho, eu já perdi mais telefone do que eu consigo contar. Perdi o contato do professor, perdi o acesso às aulas, mas eu não perdi o ensinamento. O conceito de 1% por dia ficou comigo. E eu comecei a aplicar isso na minha vida. Pouco. Todo dia. Com constância. E isso não tem dinheiro que pague. Dos personagens, nós temos o Tavares, que é o primeiro personagem que aparece. E assim, ele é bem parecido, pelo menos eu acho, com aquele dali que eu representei. Claro que de uma forma bem caricata, né? Pô. O próximo é o Fabinho. Fabinho também é um cara muito gente boa, ele treinava lá. Quando eu cheguei na academia, ele já era o mais antigo. Temos o Sifu Reif, que também existiu. Agora, o ninja completo. Visualmente, não é real. Ele é ficção. E aqui vem uma confissão meio idiota, mas verdadeira. Eu namorei uma garota e antes de mim, ela tinha um namorado. E esse namorado dela, não sei porquê, mas eu tinha um ciúme mortal desse sujeito. E um dia, sem querer, ela comentou dele. E ela disse que ele desenhava quadrinhos. E pior, ela tinha um guardado. Ela tinha um quadrinho dele guardado. E aquilo me pegou forte. A aparência do ninja completo é como eu imagino que esse cara era. E não é ele, nunca foi ele. É uma projeção minha. E pra mim isso é arte. O Tibi, por outro lado, sou eu. Mas não exatamente. Ele tem minhas falhas, mas ele é melhor do que eu consigo ser. E talvez seja isso que um personagem faz. Ele caminha onde você ainda não conseguiu chegar. O meu maior objetivo com essa obra não é contar uma história legal. É fazer com que as pessoas enxerguem o 1% do jeito que eu enxerguei. Que essa ideia não morra quando o leitor fechar o livro. Que isso fique, que acompanhe, que gere frutos, não para mim, mas para quem leu. Se uma pessoa mudar um hábito, se alguém persistir mais um dia, se alguém respeitar o próprio tempo, já valeu. E esse foi o vídeo, pessoal. Obrigado por ficarem aqui comigo. Obrigado pelo apoio. Quando esse vídeo estiver no ar, a história de 1% por dia, o caminho do Kung Fu, já vai estar publicada. Eu vou estar deixando o link em algum lugar daqui, talvez na descrição. Então leiam, compartilhem, mandem para os amigos e voltem aqui depois de ler. Comentem qual personagem vocês mais gostaram, o que sentiram, e isso é muito importante para mim. Eu sou um artista independente, eu preciso do feedback. Eu não tenho uma equipe por trás. Se quiserem ajudar, eu vou estar deixando meu Pix em algum lugar aqui.
E qualquer valor, o que você sentir no coração é mais do que bem-vindo. E fiquem com Deus, um grande abraço. Eu desejo uma vida maravilhosa a todos vocês. Um beijão do Caneta e até o próximo Rabisco.